Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia deste domingo nos coloca diante de uma imagem muito cara, a Bíblia, a imagem do pastor e das ovelhas. No Antigo Testamento, vários profetas falaram dos pastores, principalmente dos maus pastores, que descuidavam do povo. E nesse sentido, era necessário que Deus mesmo viesse cuidar das suas ovelhas. Assim, o profeta Ezequiel falou dos maus pastores e hoje, na primeira leitura, nós temos Jeremias. E essas leituras que falam dos maus pastores, elas nos preparam para encontrarmos em Jesus o bom pastor. E hoje no Evangelho nós vamos ter uma cena muito tocante onde o Senhor realmente mostra o seu amor, o seu carinho e o cuidado pelas suas ovelhas. Jeremias, olhando para os pastores do seu tempo, percebia como eles maltratavam, não estavam atentos às necessidades das ovelhas. E Jeremias, falando em nome de Deus, diz que Deus vai vir tirar uma satisfação. Isso não pode prosseguir, não pode continuar. Diante dessa situação, nós somos chamados a olhar para as ovelhas. A ovelha é um animal muito frágil, muito indefeso, que precisa de um cuidado constante, senão ela não sobrevive. Então a gente olhando hoje também para o povo de Deus, que sofre, que se sente muitas vezes até mesmo abandonado, não é fácil a situação. Certamente a palavra de Jeremias hoje continua muito válida. Será que nós que temos alguma responsabilidade na igreja estamos sendo bons pastores e pastoras? Estamos cuidando e amando aqueles e aquelas que nos são dados? Não é fácil, né, a situação que nós estamos passando. E é preciso pedir esse coração de pastor, que ama, que cuida, que se entrega, que dá a própria vida. O Evangelho de hoje fala de um momento muito especial. Os apóstolos haviam sido enviados em missão e haviam presenciado muitas coisas, coisas boas e coisas não tão boas. E o Evangelho de hoje é o momento em que eles retornam da missão. E é muito bonito ver o carinho, a delicadeza de Jesus. Estamos falando de Marcos, capítulo 6, de 30 a 34. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E Jesus então olha para eles, percebe o seu cansaço e diz: vamos para um lugar deserto. É preciso que vocês descansem um pouco. Havia de fato tanta gente entrando e saindo que mal eles tinham tempo para comer. Aqui a referência é a intensidade da missão, que não tem pausa, não tem trégua. E Jesus então, olhando para eles, percebe: é preciso nos retirarmos, é preciso que vocês descansem. Isso revela o cuidado, o amor e o carinho de Jesus pelos que lhe são caros. A cena então, ela caminharia para esse desfecho, mas a multidão que sempre
acorria, percebe o deslocamento do grupo de Jesus e chega antes deles. E aí vem essa cena tão bonita do Evangelho de hoje. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa compaixão que fala o Evangelho é essa atitude mais profunda, é um comover-se interiormente, movido pelo desejo de ajudar, de colaborar, de fazer com que a pessoa possa sair dessa situação e assim alcançar uma vivência maior, mais íntima com o Senhor. Jesus olha então aquela multidão com o mesmo olhar que ele havia olhado os seus apóstolos e os ama, e ama aquela multidão. E ele então, olhando e vendo que estavam como ovelhas sem pastor, ele vem cuidar do seu rebanho. Vamos pedir ao Senhor que nos dê, neste domingo, também esse olhar de pastor, esse desejo de amar até o extremo, de cuidar, mesmo com o sacrifício da nossa própria vida. Que possamos ajudar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Que o Senhor então nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.